A pressão de um gás é inversamente proporcional ao volume. Galera, quando eu coloco esse sinal aqui é de proporção, tá? E por que eu botei 1 sobre V? Porque eu quero falar o inverso do volume, tá bom, gente? Quando você na matemática bota 1 sobre 10, isso aqui é o inverso de 10, tá bom? A gente pode falar nesses termos. Cadê meu aparador? Tá aqui. Então, aqui eu estou dizendo que a pressão é proporcional ao inverso do volume, ou seja, pressão e volumes é inversamente proporcional. O que isso quer dizer? Pensa que é um balão, né? Se eu diminuir esse volume, a pressão fica cada vez maior. Percebeu a ideia? Se eu pego aqui um gás que está no volume grande e eu vou diminuindo o volume cada vez mais, esse volume ele vai reduzindo, essa pressão vai aumentando cada vez mais. Então por isso eu digo que pressão e volume são inversamente proporcionais. Detalhe, estamos aqui considerando que o número de mols do sistema e a temperatura do sistema estão constantes. Você não está mudando nem a pressão, nem o número de mols, ou seja, você não tirou nem colocou gás, a quantidade de gás é a mesma e a temperatura também não mudou. Beleza? Então se você muda a pressão, a mudança do volume vai ser inversamente proporcional. Se o número de mols, a quantidade de gás, né, e a temperatura se mantiver constante. Segunda alteração, a pressão ela é proporcional à temperatura, se o número de mols e o volume estiver constante. Ou seja, pensa aqui nesse sistema, tá? O volume não vai mudar agora. Agora é uma garrafa, tá certo? Isso que é uma garrafa tem um volume fixo, né, gente? Não dá para pegar uma garrafa de metal, por exemplo, e ela vai se expandir. Não, a expansão dela a dilatação dela é praticamente desprezível, né? Então não dá para pensar que o volume daquela garrafa vai aumentar. Então o volume está constante. Sistema fechado, não entrou nem saiu gás, beleza? Agora vamos lá. Se eu aumentar a temperatura, a pressão também aumenta. Pressão é proporcional à temperatura, diretamente proporcional. Por quê? Porque quando a temperatura aumenta, as moléculas se agitam mais. E como as moléculas se agitam mais, elas começam a se chocar cada vez mais com as paredes do recipiente. E como elas se chocam mais com as paredes do recipiente, pancada nela, pancada na parede, isso aí vai dar uma pressão. A pressão de um gás, ela resulta da colisão de suas moléculas com as paredes do recipiente que contém. Então se esse gás está muito acelerado, com isso vai tendo cada vez mais colisões com a parede do recipiente, mais impacto, mais força, maior pressão, e aí você vai ter o quê? Um aumento da pressão. Então pressão e temperatura são proporcionais também, diretamente, beleza? E nossa última transformação aqui é que volume é proporcional também à temperatura. Isso se você estiver mantendo o número de mols e a pressão constante, tá certo? Então repara que eu estou sempre associando pressão, volume e temperatura. Então mantém quantidade constante. Se eu estiver associando pressão com volume, temperatura constante. Pressão e temperatura, volume constante. Volume e temperatura, pressão constante. Então sempre tem 3 para você analisar. Se eu analisar 2, o terceiro é constante. De todas essas transformações gasosas, tá, gente? Isso aqui no livro do curso vai aparecer como? Vai aparecer lei de Boyle, lei de Charles, lei de Gay-Lussac. Então vai aparecer como leis, tá? Mas não é importante que você grave qual é a lei de cada uma dessas transformações. O importante é pegar aqui o conceito, beleza? A partir de todas essas leis, a gente chega numa equação em que me permite calcular, beleza? E não mais ir apenas para termos qualitativos. A gente consegue calcular o que acontece quando a gente muda as condições de um sistema gasoso. E aí que entra a equação do pivete P1V1 sobre T1 é igual a P2V2 sobre T2. Beleza? Essa é a fórmula do pivete, a lei geral dos gases. PVT por voltol, PVT por voltol. Pressão 1 e pressão 2 tem que estar na mesma unidade. Se botar a pressão 1 em atm, bota a pressão 2 em atm também. Botar volume 1 em litro, bota volume 2 em litro também. Agora se eu botar P1 em milímetros de mercúrio, bota P2 em milímetros de mercúrio também. Botou V1 em metros cúbicos, bota V2 em metros cúbicos também. Você pode botar a unidade que você quiser, desde que a primeira seja igual à unidade da segunda. O que não pode ser botar ATM aqui
e aqui você botar ela em Pascal, por exemplo. Então mantém aqui as mesmas unidades. Agora tem um OBS muito importante. Temperatura precisa ser em Kelvin. Beleza? Temperatura tem que ser em Kelvin.